Mas aí agora, olha só, vamos ver o segundo princípio aqui do dia do Senhor na formação do povo de Deus, que é o princípio provedor de Deus no dia do Senhor, tá bom? Então olha o que diz aqui pra gente em Êxodo capítulo 16, do verso 1 a 4. Partiram de Elim, aqui eles já haviam sido libertados, tá certo? Já foram libertos e agora eles estão no deserto. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora, vem aqui, meus irmãos. Olha que interessante. O povo, primeiro, um povo ingrato, né? Era escravo no Egito, foi libertado pelo poder de Deus e agora está reclamando aqui para Moisés e para Arão, né? Indiretamente reclamando do próprio Deus. Preferiam até morrer, né? Do que ali continuar nessa jornada que eles estavam. Só que Deus, ele diz o que? Ele faz uma promessa. Ele fala: Eu vou fazer chover pão do céu. Só que quando ele diz que ele vai fazer chover pão do céu, tem um propósito isso. Qual que é o propósito? Lógico, é alimentar o povo, tá certo? Mas tem um propósito a mais. Olha lá no verso 4. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E agora eu pergunto para vocês, que lei é essa? Porque até aqui a gente não chegou ainda no Sinai. Isso revela para a gente, meus amigos, que a lei, ela é eterna, tá certo? Não foi porque ela foi formalmente apresentada para o povo ali no Monte Sinai que ela não existia antes. Ela sempre existiu. E aqui é a prova disso. Deus está falando, ó, eu vou pôr à prova se anda na minha lei ou não. Lembra que a gente falou lá dos patriarcas? O que foi dito a respeito de Abraão? Que ele guardava os preceitos, os mandamentos e o quê? E a lei. Tá certo? Então já existia a lei moral ali. Ela só não estava o quê? Formalmente, né, apresentada ao povo, mas ela já existia. Mas até aqui o que nós vimos a respeito do dia do Senhor não é como lei, é como preceito. Tá bom? Preceito. Então olha o que diz lá no verso 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então Deus iria fazer chover pão do céu, todos os dias o povo iria recolher ali esse pão, e no sexto dia eles iriam recolher o dobro, tá bom? E aí em Êxodo capítulo 16, do verso 19 a 21, diz o seguinte: Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte, ou seja, aquilo que você colher no dia, coma no dia. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. Ou seja, apodreceu. De um dia para o outro, apodreceu completamente esse pão. E Moisés se indignou contra eles. Tá certo? Olha que povo teimoso, né? Primeira coisa, foi liberto, começa aqui a questionar a liderança de Moisés e Arão. Começa a reclamar de Deus. Vai percebendo esse comportamento. Tá certo? Foi manifestada a graça divina para aquele povo, mas eles começam a reclamar. Então Deus dá uma ordenança: olha, vocês vão recolher a cada dia, mas não deixe para o dia seguinte. O que o povo faz? Desobedece, tá certo? Eles desobedecem, guardam para o dia seguinte e ali apodrece o maná que eles haviam recolhido. No verso 21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Tá bom? Agora, olha a sequência desse texto. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, porque tinha apodrecido da última vez, lembra? Eles colheram mais do que podia, de um dia para o outro apodreceu. Quando no sexto dia eles colheram o dobro, então eles falaram: vai apodrecer de novo, Moisés vai vir aqui e vai brigar com a gente. Vamos reclamar lá com ele. No verso 23, Moisés respondeu a eles: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, ou seja, o sétimo dia, tá certo? É repouso. Ele vai dizer: o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor.
hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Então, olha que coisa fantástica que Deus está fazendo aqui para instruir o povo. Ele diz que a cada dia você tem que colher a sua parte e não guardar para o dia seguinte, porque senão vai apodrecer, vai estragar. O povo não obedeceu. Colheu mais do que podia, guardou para o dia seguinte, apodreceu. Mas no 6º dia, eles deveriam colher em dobro, porque no sábado não iria cair. E da sexta para o sábado, miraculosamente, Deus preservava esse alimento para eles. Deus cuidava desse sustento deles. E não apodrecia nem cheirava mal. Percebe como Deus está lidando de uma maneira didática com o povo? Ele quer que o dia do Senhor seja uma bênção. Seja um dia de alegria, de regozijo. Não um dia para você ficar preocupando o que eu vou comer, o que eu vou trabalhar para trazer aqui para dentro da minha casa e agora eu vou fazer para eu me alimentar. Não, ele vai cuidar disso para você. A lição que é dada aqui através desse relato do maná é que Deus, ele é o nosso provedor. E no dia do Senhor, se nós seguirmos a sua orientação de separar esse dia para o dia santo, ele vai cuidar de nós. É isso que ele está querendo dizer. Nós não precisamos nos preocupar. Ele vai cuidar de nós. Se nós nos atentarmos para a sua vontade. Então aqui o povo colheu em dobro na sexta-feira, no sábado sobrou e não apodreceu. E Moisés ele fez questão de dizer: amanhã é repouso, é o santo sábado de quem? Do Senhor. Tá certo? Ele sempre remete isso que é interessante. Ele não fala que o sábado é do povo. Ele não fala que o sábado é dos hebreus. Ele fala: o sábado é de quem? Do Senhor. Tá certo? Esse foi o dia que ele estabeleceu lá na criação. Esse é o memorial da criação. E aí depois, olha o que ele diz aqui no verso 27 até o 30. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. O povo teimoso, né? Saíram no 7º dia para colher. Então disse o Senhor: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembra lá que no outro texto que a gente leu, lá no verso 4 dizia: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, Deus ele ia fazer o pão chover do céu para alimentar o povo, mas também para provar, colocar eles à prova, se eles iriam andar nos preceitos de Deus, se eles iriam andar segundo a vontade de Deus. E o que aconteceu com o povo? Eles foram reprovados. Deus diz: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, até quando vocês vão continuar pisando o dia do Senhor? Até quando vocês vão continuar transformando o dia do Senhor no seu dia? No verso 29 ele diz o seguinte: vede, visto que o Senhor vos deu o sábado. E aqui é interessante. O dia é do Senhor, mas ele faz o quê? Ele dá para nós. Ele nos concede, tá certo? A propriedade é dele, mas ele nos concede. Lembra da criação? Um dia para se alegrar, um dia para você descansar, um dia para você santificar. É para isso que ele foi nos dado. Assim como o Senhor Jesus disse: visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Agora percebe uma coisa aqui. Como que era difícil do povo obedecer? Deus ele havia dado o sábado na criação. O sábado ele foi preservado pelos patriarcas. Quando Moisés desce ao Egito, o sábado, eles sabiam que era o dia para ser santificado, era o dia do Senhor. Mas o povo ele insiste o quê? Em desobedecer. E aí precisou o quê? Moisés chamar de novo a atenção deles, né? Fique cada um no seu lugar. E aí a gente percebe que coloca uma carga sobre o sábado. Tá certo? Aquele dia que era para ser um dia de regozijo, de alegria, de comunhão, de santificação, ficou o quê? Se tornou um fardo. Por quê? Porque as pessoas insistiam em transgredir esse preceito. Insistiam em tomar aquilo que é de Deus para si próprio. Mas dessa maneira repousou o povo no 7º dia. Ou seja, só desse jeito então que eles repousaram, eles cessaram o trabalho.